E aí galera do canal, tudo certo? E quem fala é o Rafael, e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência aí à nossa série Básico do Básico, em que a gente vem analisando capítulo a capítulo deste livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Estou utilizando a versão lançada pela H1 Editora, e no vídeo de hoje a gente vai cobrir o capítulo 3 do livro, que traz 7 dicas práticas para a multiplicação da riqueza. Então, se você já está gostando dessa série aí, não esquece de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário e vamos pro livro então. Esse capítulo aqui, ele é um capítulo bem prático, que ele vai trazer, como eu comentei, 7 soluções aí para multiplicar o dinheiro, né. Como é que ele começa então? Ele começa com o rei da Babilônia pedindo ajuda pro Arcade, que era já o homem mais rico da Babilônia, e já estava velho já, né, então se passa um bom tempo em relação ao capítulo 2 que a gente viu na semana passada, e ele percebe que eles estão com um problema na Babilônia, que é que a riqueza ela está acumulada na mão de muito poucas pessoas. Então o rei resolve falar com Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia, para ver se ele consegue ensinar para as outras pessoas tudo aquilo que ele fez para multiplicar o próprio dinheiro dele, né. E o Arcade diz que se ele conseguiu aprender, né, aí ele consegue ensinar. Então o Arcade aceita esse desafio, ele vai ensinar para 100 homens ali escolhidos pelo rei como transformar, como multiplicar o patrimônio deles ao longo do tempo. E aí começam então as 7 leis que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. A primeira lei é a lei de guardar 10% de tudo que você ganha e acaba sendo um reforço daquilo que a gente viu no capítulo 2, né. Capítulo 2, para quem não lembra, né, o primeiro vídeo da série, ele cita para a gente guardar 10% do que a gente ganha pelo menos, e para a gente evitar a perda e tomar conselho com pessoas mais sábias naquilo que a gente quer fazer. Então aqui, essa primeira lei é apenas a repetição do que foi falado no capítulo anterior. A segunda lei, então, é para controlar os seus gastos, né. Por quê? Porque muita gente, ao ouvir que tem que guardar 10% daquilo que ganha, vai justificar dizendo que não consegue guardar, já que tem muitos gastos aí e o dinheiro não sobra 10% de salário para nada, né. E aí qual que é o erro comum segundo o Arcade aqui? É confundir despesas necessárias com desejos, né. Então, muitas vezes a pessoa se permite fazer alguns gastos que não são estritamente necessários e isso é muito mais danoso para quem ganha menos, né. Quem ganha mais acaba tendo mais margem para erro nesse ponto aí, porque obviamente os 90% que a pessoa pode gastar são um valor maior, então para quem ganha menos, isso é ainda mais importante, né, fazer um orçamento e manter essas despesas de todo jeito dentro dos 90% do salário que você ganha, né. Não mexer naqueles 10% que você deve poupar. E aí, a gente vai para a terceira lei, que é o quê? Não adianta só pegar esses 10% e guardar ele embaixo do colchão. Começar a guardar o dinheiro é apenas o começo, então a gente tem que colocar esse dinheiro para trabalhar para a gente. Na época da Babilônia, era um pouco mais difícil fazer isso, mas hoje em dia a gente tem renda fixa, fundos imobiliários, ações, enfim, a gente tem diversas maneiras, falando só de investimentos, para multiplicar esse dinheiro que a gente guarda, né. Isso sem falar em quem deseja empreender, investir em negócios físicos ali que não sejam ações, então o que não falta é maneira para botar esse dinheiro para trabalhar e o objetivo é o quê? Uma renda contínua que vai fluir para sua bolsa, esteja você trabalhando ou descansando, né. E outro conceito aqui que é levantado, que a gente já conhece também, conceito de juros compostos, que quanto mais o tempo passar, mais os nossos rendimentos vão trabalhar para a gente, né. Eles vão se multiplicando com o passar do tempo. Aqui, o quarto conselho, aqui ele volta para aquela história que ele contou no capítulo 2, de que ele pegou o dinheiro que ele tinha poupado e tinha dado para um comerciante e comprar joias, né. Tinha dado para um oleiro, um homem que fazia tijolos, para comprar joias e esse homem acabou sendo enganado e eles perderam a economia de muito tempo, né. Então, regra básica, não confiar o seu tesouro a investimentos imprudentes, a investimentos que você não conhece bem ou que não tem alguém que conheça esse investimento bem te auxiliando, né. O Arcade acabou
perdendo as economias dele, com o passar do tempo ele conseguiu recuperar isso, mas é um negócio que vocês podem e devem evitar ao longo do tempo, né, de querer especular aí em coisas que vocês não têm a mínima ideia de como funciona. O quinto conselho, talvez seja o primeiro aí que a gente pode ponderar se faz sentido para nossa vida ou não, né. Façam do lar um investimento lucrativo, e aqui ele cita o benefício de ter uma casa própria para reduzir o seu custo de vida e acabar liberando dinheiro para outras coisas. Hoje em dia, a gente tem situações e situações, né, tem pessoas que já são casadas, já pretendem ter filhos, já estão com uma carreira consolidada em determinada cidade, já sabem mais ou menos a região onde querem morar, aí tá tudo certo. Agora, para pessoas que são mais jovens e ainda têm a possibilidade de morar com os pais, pessoas que trocam bastante de emprego, que, né, pretendem mudar de área, não sabem se querem ficar naquela cidade, esse conselho ele acaba não valendo tanto, né. Não adianta, daí você vai lá, vai comprar a casa, vai financiar essa casa, e passa um tempo ali você tem que se mudar, vai ter que vender a casa, a gente sabe que é difícil no Brasil conseguir vender imóveis, né, dependendo do valor do imóvel, quanto mais barato o imóvel, mais fácil é vender, mas dependendo da situação, dependendo do bairro, a coisa complica um pouco. Então, esse aqui, o quinto conselho é um que a gente já pode, né, ver se faz sentido para nossa realidade ou não, né. O restante aqui, até agora são conselhos bem gerais e bem úteis que dificilmente alguém vai discordar deles, né. O sexto conselho dele, assegurar uma renda para o futuro, né, ou seja, garantir que aqueles seus investimentos, eles vão prover para os dias em que você não puder mais trabalhar, para garantir a sua proteção enquanto você está velho e depois garantir a proteção da sua família depois que você morrer, né. Então aqui ele cita algumas histórias de pessoas ali no livro que faziam depósitos constantes para investir e que quando ficaram velhas esses depósitos aí tinham se multiplicado muitas e muitas vezes por conta do poder dos juros compostos, e essas pessoas tiveram uma velhice tranquila, assegurada pelos investimentos, né. Aqui a gente praticamente não tem nada o que falar, né. Basicamente, a gente tem uma previdência compulsória para quem trabalha de CLT no Brasil, que é basicamente o nosso desconto de INSS, mas para quem está com menos de 50 anos, não sei, conservador e fala 50 anos, né, a gente já sabe que provavelmente não vai conseguir se aposentar pelo INSS, então é bom já garantir que a gente tenha outros meios de garantir a nossa renda para depois que a gente se aposentar. E o sétimo conselho, aumentar a sua capacidade para ganhar mais, né, que ele vai falar da época em que ele era um escrivão e como ele foi melhorando ao longo do tempo na profissão dele e conseguiu aumentar a renda dele, né. Aí também, isso aqui, à medida que você vai se aperfeiçoando no seu trabalho, você vai conseguindo ganhar mais e vai ficando mais fácil também poupar aqueles 10% ali, desde que você se mantenha disciplinado, né, e não aumente os seus gastos na proporção que você aumenta os seus ganhos, né. Essa é uma das grandes chaves aí, para que você consiga poupar e acumular patrimônio ao longo do tempo, né, que os seus gastos não aumentem na mesma proporção que os seus ganhos. Então, é natural que com o passar do tempo, vocês vão evoluindo no emprego de vocês, consigam ganhar um pouco melhor e é esperado então que vocês consigam poupar mais dinheiro para facilitar aí a vida de vocês na velhice. Então essas foram as 7 leis que foram abordadas nesse capítulo. A primeira, separar 10% do que ganha. Segunda, controlar os gastos, ou seja, ter um orçamento para garantir que vai conseguir separar os 10% do que ganha. A terceira, fazer investimentos para multiplicar aqueles 10% que a gente está guardando. A quarta, proteger o principal, ou seja, né, como diria o Warren Buffett, a primeira regra dos investimentos é não perder dinheiro, e aqui a gente segue essa linha aí. A quinta, tem uma casa própria, aí eu já fiz algumas ponderações para que vocês vejam se faz ou não sentido esse conselho para vocês. A sexta, garantir a aposentadoria, também vem em conjunto com separar o que ganha, controlar gastos e multiplicar através dos investimentos, né. Os três primeiros se relacionam com essa sexta regra. E o sétimo, tentar se tornar um profissional melhor com o passar do tempo, para que a sua renda vá aumentando e vá facilitando aí esse seu processo de acumular riqueza.
Se vocês gostaram do vídeo, gostaram da série, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. E se você precisa de ajuda com os seus investimentos pessoais aí, precisa de um direcionamento mais pessoal, na descrição tem um link para consultoria financeira individual. Espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.